das duas regiões onde o punk se desenvolveu aqui em São Paulo, primeiro que assim, o meu ponto de vista, eu não estou aqui pregando nenhuma verdade, mas a minha verdade, punk rock só existia em São Paulo, não existia punk rock em outro lugar. Tudo que veio aí, eu não conheci, né? Punk rock é coisa aqui do estado de São Paulo. Até em Campinas tinha punk, no estado de São Paulo. O visual da ABC era o faça você mesmo, entendeu? A gente não comprava uma camisa feita, nós fazíamos nossas camisetas. Tinha alfinetes inventados, nós fazíamos nossos visuais. Em São Paulo, o cara usava um All-Star porque era um pessoal poder aquisitivo, um trabalho melhor. Os caras usavam tênis All-Star, nós usávamos um tênis Topper, que era um similar aqui. Então aqui era mais a face operária mesmo, entendeu? Não se ganhava muito, a maioria dos punks eram office boys, ou nem trabalhavam, então acabava criando seu próprio visual, entendeu? Por isso que era a diferença. Lá em São Paulo eles já tinham mais recursos para visual, entendeu? A vestimenta da gente era aquela jaqueta de napa, fedida, o jeans, e tinha um tênis, na época a gente chamava Topper, não sei se vocês tiveram acesso ainda, chamava Topper, e foi o visual punk naquela época, o Topper, a jaqueta fedida, que era napa, porque a gente não tinha acesso a couro nenhum, a gente era pobre louco, então a gente fazia aquele visual, e o símbolo que era o alfinete, né, que alguns punks mais radicais colocavam assim no rosto, fazia aquelas coisas todas, né? Mas era mais ou menos nesse estilo, assim. Já tinha vamos colocar assim, um pré-visual. Você já tinha a coisa já meio que definida para você. Você já tinha mais facilidade, por exemplo, o que a gente tá falando, chegar na punk rock, aí adquirir a camiseta de banda e tudo mais. Você via a diferença, por exemplo, você ia em São Bernardo, até que o pessoal que andava aqui das frentes menores, né? O pessoal era camiseta tudo rasgada, camiseta normal, alfinete na cara. Então era diferenciado, nesse sentido, era um negócio mais... Era uma coisa mais agressiva, né? Isso, eu vou usar o que eu tenho, né? Então você improvisava mais. E a gente era um pessoal muito mais radical. Porque nós, na realidade, nós tínhamos muita ânsia, mas tinha pouca cultura. É uma coisa particular, não estou dizendo que é a verdade. O pessoal da cidade, ela trazia um movimento muito mais elaborado. Eles tinham culturalmente o som, eles conheciam muito mais de som, os sons começaram muito na cidade, a evolução cultural assim, deles, como vestes, tudo, eles tinham mais acesso, os caras culturalmente, eles eram mais desenvolvidos. Nós éramos muito mais radicais. Nós queríamos aparecer de certa forma, crua e nua, como violência. O que a gente não entendia, a gente quebrava. E o punk foi uma coisa aqui, para nós, ela foi intuitiva. A gente não tinha acesso à literatura libertária, por exemplo. Nesse período não tinha literatura libertária. Não existia. A literatura libertária que existiu no Brasil, ela foi toda censurada, ela foi toda destruída. E nós não tínhamos ainda uma formação para ir buscar essas literaturas nos meandros aí onde elas se encontravam. Isso veio acontecer alguns anos depois, que aí sim tomou-se contato com todas as grandes mentes libertárias, seja Bakunin, Malatesta, enfim, e os brasileiros aí que também a gente veio a conhecer depois. Até então não existia. A nossa pegada aqui era intuitiva. E o ABC, ele já tinha aquela história de pegar e o lance operário, né? De você estar numa região onde imperam as indústrias e onde você é filho de trabalhador, que geralmente trabalha nessas indústrias ou atividades relacionadas. Nós tínhamos uma vantagem muito grande, que era o nosso envolvimento político era muito mais corpo a corpo, né? A gente viveu aqui a época das greves, em 1979, o couro comia ali em São Bernardo, então a gente estava junto ali, vendo aquilo tudo acontecer, cada um tirando suas conclusões e entrando no meio lá da forma que achava mais correto. Então isso trouxe para o nosso lado aqui um pouco mais de conteúdo político, né? E mais ativismo. E o pessoal de São Paulo produzia coisas mais elaboradas, obviamente. Eles já estavam preparando o primeiro LP Coletânea, que foi o
Grito Suburbano, o Lixo Mania já estava preparando aquele compacto, enfim. E nós aqui, a gente estava tentando produzir as primeiras demo tapes, né? Em condições bastante prejudicadas. Só que os caras da cidade, eles nos ajudaram muito a gente conhecer muito sobre a parte cultural, que é a musicalidade. Na época, né? Foi eles que trouxeram. Porque na realidade, tudo o que acontecia de cena, assim, cena realmente, tinha o Museu do Disco, não sei se vocês chegaram a ver, tinha a Punk Rock, que é uma galeria dentro da Punk Rock, tinha mais de 32 galerias na galeria de lojas de disco. Não era só de rock e tudo, entendeu? Nós no ABC não tinha. Começou a gente ter uma cultura musical assim, mais ou menos, quando o Jean fez a primeira assim, loja de disco, o Jean, mas ele era muito mais particularmente rock, né? Como sempre, até hoje. E o Wilson, quando fez a Vaticano, que era uma loja que tinha, assim, nitidamente mais aquela particularidade do punk e do careca, né? Nesse período, eu convidei o Wilson Alviano, que era o baixista do Brigada do Ódio nessa época. Eu convivia muito com ele, eu assistia muito os ensaios do Brigada. E dei a ideia, eu falei, escuta, e se a gente fizesse uma loja de disco em Santo André, para a gente poder distribuir um pouco, porque a gente sempre teve intercâmbio com algumas bandas de fora, algumas distribuidoras. A gente vendia muita fita cassete nessa época, a gente tinha aí um LP de uma banda muito legal, e esse LP produzia 100, 150 fitas cassetes, muita gente passava a conhecer através daquele LP, né? O Fábio Sampaio do Olho Seco fez muito isso, foi um grande serviço ao punk rock e ao hardcore. E então o Wilson falou, putz, eu topo, vamos fazer isso aí. E foi quando a gente começou a procurar um local para fazer essa loja de disco. Já existia a Metal, tinha acabado de montar a Metal, e os nossos amigos, né, o Carlinhos e o Jean. E conversando com o Jean, ele falou, pô, por que você não monta na mesma galeria onde a gente tem? Porque aí a gente centraliza um pouco, a gente concentra as pessoas que gostam de rock, de punk. E nós achamos a ideia boa e viemos aqui procurar um lugar para montar a nossa loja. E achamos aqui um espaço no mesmo andar da Metal, né? No Centro Comercial do Carmo, aqui bem em frente a essa igreja que vocês estão vendo aqui no fundo. Nós montamos uma loja aqui. Essa loja chamava-se Vaticano. As multinacionais aceleram o grande índice de desemprego. Causa de corrompendo o esporte nacional, mostrando a força contínua